Nós já estamos de volta e agora o nosso assunto, como ocorre todas as segundas-feiras, né? Vamos falar de dinheiro, sim, de consultoria financeira. Pois é, nós estamos repassando dicas aqui no programa para as pessoas evitarem o endividamento, né? Conseguirem se planejar financeiramente e até, claro, poupar um dinheirinho, né? Mas e aí, afinal, o que é uma consultoria financeira, né? Você sabe como funciona? Né? Quando nós ouvimos este termo, já pensamos em uma consultoria focada em negócios, né? Na saúde financeira de grandes empresas. Mas olha só, na verdade, gente, uma consultoria financeira, ela pode auxiliar pessoas, empresas de pequeno, médio ou grande porte, viu? Se reorganizarem financeiramente. E para falarmos então, para nos explicar mais sobre este serviço, nada melhor, né, que um especialista no assunto, e está aqui conosco o consultor financeiro Matheus Machado. Bom dia, Matheus, bem-vindo de novo. Bom dia, Síria. Então, Matheus, a gente sempre fala aqui, desde que você começou a participar do programa, né, sobre consultoria financeira, sobre a importância para as pessoas se reorganizarem financeiramente, se planejarem. Mas na prática, eu queria que você explicasse para a gente o que é uma consultoria financeira. Na prática, a consultoria financeira é uma reavaliação da sua vida, do seu momento. E eu costumo tratar isso de uma forma muito tranquila, porque as pessoas, às vezes, elas esperam um impacto muito forte de uma vez. E a consultoria, ela passa por alguns Rs, que é a reorganização, que é uma revisão do seu momento e, inclusive, um recomeço de postura, um recomeço de como você lida com a sua vida. Então, a consultoria financeira para as pessoas físicas, que ela ainda é uma coisa um pouco nova no mercado, ela é nada mais do que você reorganizar a sua vida financeira em passos mais tranquilos, porque às vezes as pessoas acreditam que a mudança vai ter que ser muito radical do dia para a noite, e não vai. E não é possível também, né? Mudar do dia para a noite. Não tem como. A pessoa ela não vai conseguir abrir mão de muitas coisas do dia para a noite. Embora, quando a gente começa uma consultoria financeira, uma das partes mais importantes no início é justamente a gente definir o que sai. E nesse início acaba saindo muito supérfluo. Então, a consultoria financeira ela vai entrar e ela entra muito na vida pessoal. Eu tenho clientes que brincam que é meio terapia. Então, a consultoria financeira pessoal é isso. É um processo de reavaliação, da gente olhar com uma nova forma, um novo olhar mesmo sobre a sua vida. Seus gastos, né? Exato. Como você tem consumido. Podemos falar em prazo para que a pessoa possa perceber algum efeito ou depende aí de cada pessoa? O prazo razoável para você perceber alguns efeitos é de 3 meses. Em 3 meses a gente já consegue entender como está a vida e definir onde a gente consegue cortar, o que a gente pode tirar. Agora, implementar de fato, realmente uma mudança se consolidar, o prazo razoável é o prazo de 1 ano. 3 meses a gente começa a perceber, um pouco parecido com a academia, né? 3 meses você começa a sentir alguns efeitos e conforme você vai criando daquilo uma rotina, vai incorporando no seu dia a dia e deixa de ser uma novidade para se tornar um hábito. Então, mais ou menos em 1 ano a gente consolida. Mas 3 meses a gente já sente. E não dá, por exemplo, para fazer uma consultoria 3 meses, pegar algumas orientações, colocar em prática e depois voltar à rotina normal, não, né? Não dá. Aí não vai funcionar. Não funciona. Por isso, do 1 ano, né? 1 ano é para a gente realmente consolidar, fazer aquele caminho se tornar uma prática. Se você fizer por 3 meses, cortou, aí deu uma folga, deu uma saúde financeira e voltar aos hábitos antigos, você vai voltar a ter dívidas daqui a pouco, a sua vida vai voltar a ficar complicada. Então, não é assim, você pode até pegar o conceito em 3 meses, mas se você continuar praticando, vai dar certo. Agora, se você só praticar naqueles... Não adianta nada. Não adianta. Agora, Matheus, só as pessoas que estão operando no vermelho, se é que podemos falar assim, estão com dívidas, contas atrasadas, a consultoria é focada nesse perfil de pessoas ou não? Aquelas pessoas também que estão planejando, né, querem investir, querem fazer compras, vai por esse lado também? Muito. Inclusive, as pessoas que estão no vermelho, geralmente são as que têm mais dificuldade em contratar uma consultoria, porque elas não conseguem encontrar onde é que elas vão encaixar aquele valor no mês. Então, embora elas sejam as que mais precisem, elas são geralmente as que vão ter mais dificuldade em contratar. Então, aquelas pessoas que têm uma vida financeira estável, mas elas estão com dificuldades, ou mesmo nem é dificuldade, mas ela não sabe como avançar, como subir mais um degrau,
ela acaba procurando uma consultoria financeira, porque ela fala, olha, eu estou bem, eu vejo que eu estou bem, mas eu não consigo evoluir. Por exemplo, eu não consigo tirar meu dinheiro da poupança. Quando eu penso em investimentos, eu sinto um medo. Embora eu esteja bem, eu sempre percebo que eu fico muito próximo do que eu ganho, e a gente sabe que isso é um risco. Se acontecer um imprevisto, se você tiver uma emergência, às vezes você acaba ficando no vermelho naquele mês. Então, essas pessoas são as que mais procuram, é aquela classe intermediária. Ela está bem, mas ela sabe que ela poderia estar muito melhor. E tem um outro público que são aquelas pessoas próximas a se aposentar. Essas também procuram, estão bem preocupadas, elas geralmente já têm uma condição melhor, mais patrimônio, mas estão preocupadas com a renda. Agora, como que é feita essa consultoria? Inicialmente, quando a pessoa já faz um contato, Matheus, há um estudo prévio, depois é um acompanhamento periódico, é um acompanhamento diário, como que funciona? Primeiro é esse estudo, né? A gente tem que fazer um diagnóstico, fazer um levantamento para entender a quantas anda a vida da pessoa. Então, antes até da gente fechar qualquer tipo de contrato, definir o acompanhamento, a gente precisa avaliar se aquela pessoa tem, inclusive, capacidade financeira de contratar. E muitas vezes a gente acaba, naquele diagnóstico, definindo que pode não ser um momento ainda adequado. Olha, reorganize esses pontos aqui, você conseguindo abrir uma saúde na sua vida financeira, a gente inicia. Por quê? Porque o meu objetivo, ele vai muito além do que simplesmente ganhar dinheiro. O meu objetivo é que exista uma relação saudável, que o cliente perceba que contratar a consultoria é um investimento e não uma despesa. Porque despesa a gente associa àquilo que você paga e não vai mais ver. Investimento não, é aquilo que você está pagando para ter um retorno. Então não faria sentido eu estrangular, eu apertar ainda mais a vida financeira da pessoa. E o acompanhamento, ele é mais semanal, ele não é tão diário, porque tem que ter um controle das despesas. No dia a dia, se você acompanhar aquilo diariamente, fica cansativo. Né? Cansativo para o cliente. Fica chato também. Fica chato. Né? Então, semanalmente, a gente faz o contato, nem sempre presencial, a internet permite isso, contatos à distância. Facilita muito a tecnologia, né? Absurdamente. Mas tem um porém, né? A gente precisa ter mais compromisso. Porque se eu não estou presencial, o cliente ele pode tentar, em algum momento, ele mente mais para ele do que para mim. Mas, às vezes, ele pode omitir alguma informação. Os resultados são para ele, Isso, por exemplo, você está anotando tudo, eu vou te mandar, mas às vezes esquece e não manda. Agora, Matheus, então é uma relação de muita confiança, né? Entre o cliente, entre essa pessoa e um consultor financeiro. Qual é a dica que você passa para as pessoas que queiram contratar esse especialista, né? O que elas devem avaliar? Primeiro, você deve avaliar se você realmente está disposto a mudar um pouco a sua vida. Porque não adianta buscar um consultor financeiro se você não está disposto, disposta a rever alguns hábitos. Você pode até pagar, mas você vai estar jogando dinheiro no lixo. Porque não vai ter retorno se você não mudar seus hábitos. Exato. Né? Depende muito mais da pessoa, do cliente, do que do próprio consultor. Segundo, avaliar o quanto você está disposto a pagar por esse serviço, porque é preciso perceber valor. A pessoa pode ganhar 30, 50 mil reais e o valor ser irrelevante no orçamento, mas se ela não perceber valor, ela não vai pagar. Aquilo vai começar a incomodá-la. Então, é importante entender, olha, isso é um processo, vai ser temporário, vai durar aqui 1 ano na minha vida, mas esse 1 ano de mudança, ele vai impactar para o resto que eu tenho pela frente. Costumo dizer que nós temos aí uma expectativa de mais de 80 anos de vida. O que é 1 ano? 1 ano é 1,25% diante de 80 anos. E se seguir aquele planejamento para a vida toda, pode mudar completamente o perfil financeiro de uma família, de uma pessoa de uma família. E aí fica a dica, né? Quanto mais cedo a gente começa, melhor é. Agora, em caso de família, como que funciona? Você faz a consultoria para um pai, para a mãe, envolve toda a família, eles têm que prestar contas ali dos gastos da família toda? Depende muito do contexto. Eu brinquei no início que é um pouco terapia, porque há casos em que às vezes os filhos já saíram de casa, às vezes a pessoa já tem até uma ex-esposa, um ex-marido, e ainda existe um compartilhamento das despesas. Né? Existe uma pensão que é paga, ou os filhos, embora sejam casados, eles ainda contam com a ajuda dos pais. Então, se é uma família que mora junto, acaba sendo um pouco mais fácil, porque a gente está num ambiente controlado, a gente consegue conversar com todo mundo com mais facilidade. Quando são pessoas que já moram em lugares diferentes, existe essa necessidade da gente ter um compartilhamento.
A gente precisa sentar, explicar o que vai acontecer, porque vai impactar. É aquela coisa de falar, olha, aquilo que você conta todo mês, a gente já vai ter que mudar um pouco. Então, eu não mudo só a vida do meu cliente, eu mudo a vida do filho ou da filha dele, né? Ou da minha cliente, eu mudo a vida dos netos. A família toda, de certa A forma. família toda, E ela tem é que estar impactada. envolvida, né? Tem que estar envolvida. Tem muitos casos assim. Agora, nós falamos muito de família. E a consultoria financeira empresarial, ela é um pouco mais complexa, Matheus? Ela não é muito mais complexa, mas ela exige o envolvimento de mais pessoas, de mais atores. Por exemplo, vamos pegar uma empresa de médio porte, às vezes uma empresa aí de 40, 50 funcionários. Essa empresa, normalmente, ela já vai ter uma pessoa responsável pelo financeiro. E, de repente, há empresas em que o financeiro e a contabilidade são separados. Além disso, você tem que, às vezes, envolver o comercial, o marketing. Por quê? Porque todos ali representam algum tipo de custo, de investimento na empresa. Então, quando você vai reavaliar como é que a empresa está funcionando, onde ela quer chegar e a que custo, a que preço ela vai chegar lá, você precisa envolver os outros profissionais. Quando é uma empresa menor, acaba sendo um processo mais rápido, porque geralmente você tem a figura do dono, que muitas vezes ele já faz várias funções. Às vezes ele mesmo é o comercial. Não tem tantas pessoas envolvidas, né? Tantos Exato. setores. Então, quanto menos pessoas envolvidas, se você tiver um comprometimento real, é mais simples, não vamos dizer mais fácil, mas é mais simples você atingir o objetivo. Agora, quando você tem muitos atores envolvidos, é um pouco mais complicado, porque se um não cumprir aquilo que ele combinou, ele vai impactar toda a cadeia. O resultado final, não tem como, né? Exato. Bom, a gente não vai falar mais sobre isso aqui no programa, com certeza, Matheus. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo, viu? Bom dia. Obrigado a vocês, bom dia. Olha só, e agora nós vamos a um rápido intervalo comercial, mas não saia daí, viu? Nós voltamos daqui a pouco com muito mais aqui no Manhã da Piedade.